Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan, quero apresentar para vocês nessa aula aqui o nosso próximo tópico, relativo à parte das funções que nós também temos aí disponível da linguagem Python, tá certo? Finalizamos aí toda aquela parte das coleções disponível da linguagem Python e agora nós iremos abordar aí a parte das funções, entender um pouco como que funciona, né? As funções com retorno, funções com parâmetro, sem parâmetros, as funções com parâmetro padrão e assim por diante. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos abrir aqui no computador o Jupyter Notebook, que eu quero apresentar para vocês aí um pouco de alguns conceitos teóricos envolvendo a parte das funções que nós temos disponível da linguagem Python. Muito bem, pessoal, eu já estou aqui no meu computador, vamos abrir aqui o nosso editor de códigos do Jupyter Notebook para começarmos a falar então um pouquinho sobre essa questão aí envolvendo a parte aí das funções que nós temos aí disponível da linguagem Python, tá certo? Depois que eu abrir aqui o Jupyter Notebook, ele vai rodar aqui a minha aplicação no terminal e automaticamente ele já vai abrir para a gente aqui o nosso navegador contendo a raiz do meu computador aqui no caso, tá certo? E aqui nós vamos entrar aqui dentro desse diretório aulas Python, tá certo? E aqui, onde nós estamos fazendo a parte mais de teoria, por trás das nossas aulas aqui do curso de programação em Python, eu vou utilizar aqui esse mesmo ambiente. Então, eu vou criar aqui, né, inicialmente, um novo notebook, tá certo? Inclusive, eu vou já renomear esse notebook aqui, ó. Posso utilizar, no caso, né? Ao invés de estar sem nome aqui, nós vamos dar o nome para ele aqui como sendo funções underline Python. Então, eu vou renomear aqui este meu notebook para funções Python, que é o tópico aqui da nossa aula de hoje, tá certo? Então, vou dar um rename e veja aqui que eu tenho, então, meu Jupyter Notebook, ele está nesse formato aqui em branco, tá? Caso vocês queiram também, né, pode utilizar ele na cor preta, né? Não sei, talvez alguém goste mais de trabalhar na cor branca. Eu normalmente gosto de trabalhar na cor aqui dark, tá certo? Então é só vir aqui em Settings, Theme, e aí nós temos a opção Jupyter Lab Light e o Dark. Vou deixar no meu caso aqui como sendo o Dark, tá certo? E nós podemos começar aqui falando um pouquinho sobre as funções em Python, tá certo, pessoal? E a primeira coisa que eu quero comentar com vocês aqui é que a gente já usou diversas funções em Python, como, por exemplo, a função print, foi uma função que a gente utilizou bastante, a função máximo, mínimo, count, len, enfim. Nós temos várias funções nativas do Python, então, por exemplo, se eu der um print aqui, ó, e pedir um help, por exemplo, da função print, veja só, se eu rodar isso daqui, veja que a gente tem aqui, né, o que é o print, na verdade. Então, ele retorna para a gente sempre algum argumento, tem alguns parâmetros que a gente pode mexer, né, então, inclusive, a gente utilizou esse daqui, ó, o end, para poder quebrar linha, na verdade, né, dentro de um print. Temos aqui um file, um flush, né, então tem várias coisas que rodam aqui por baixo dos panos para a utilização dessa função print, tá certo? Então, basicamente, a gente tem diversas funções já nativas, né? Então, tá aqui, ó, o between. Então, é exatamente funções que nós já temos nativas aí da linguagem Python, tá certo? Mas nós não vamos falar sobre essas funções nativas. Eu vou criar um markdown aqui, onde nós vamos falar aqui no nosso primeiro tópico, tá certo? Eu vou colocar aqui com duas hashtags, um subtítulo. Na verdade, eu vou até deixar como um título mesmo, e nós vamos falar aqui sobre a sintaxe
da função, de uma função, na verdade, né? Função em Python aí no caso, tá certo? Então, só comentei aqui rapidamente sobre a questão de funções que nós já temos nativas aí da linguagem, mas nós vamos abordar agora os conceitos sobre as funções. Então, basicamente, como que eu utilizo a sintaxe básica de uma função? É simplesmente colocar a palavra reservada def, aí eu coloco, né, o nome, eu vou colocar assim, ó, nome, underline, da função, vou colocar de maneira genérica aqui mesmo, abrir e fechar o parênteses e colocar dois pontos. Aqui dentro desse parênteses aqui, ó, eu posso colocar na verdade, parâmetros, tá certo? Então, eu vou colocar assim, ó, parâmetros. E esse parâmetros aqui, na verdade, ele é opcional, tá? Então, ele pode ter parâmetros ou não. E depois, no final, aqui eu coloco sempre, né, os dois pontos. E na sequência aqui, eu vou ter, né, o meu bloco. Vou colocar assim, ó, com uma linha de comentário, bloco de, certo? E aí depois eu posso ter, então, por exemplo, ó, um retorno, return, uma palavra reservada também, veja que ele ficou uma coloração diferente, aí eu coloco aqui, por exemplo, né, a função aqui, que não vai ser para a gente um resultado, por exemplo, tá certo? Então, de uma maneira bem genérica, inclusive eu vou colocar aqui, ó, uma hashtag, esse retorno, ele é opcional no caso, tá certo? Então, desta maneira que nós criamos, então, a sintaxe básica de uma função, tá certo? Eu vou criar aqui uma outra célula para a gente criar com um markdown aqui, ó. Vou colocar aqui o meu tópico 2, colocar a nossa hashtag, e aqui eu vou fazer um exemplo simples, por exemplo, tá certo? Exemplo simples. Então, vou criar aqui uma função inicialmente, olha só, vai ser então a minha função def, eu vou colocar o nome dela saudação, por exemplo. Pode ser o nome que você quiser, a função, tá? Coloquei aqui, ó, nome da função. Então, vai ser a função saudação, por exemplo. Aí eu vou colocar aqui, ó, entre o parênteses, eu vou colocar um parâmetro chamado nome, que eu quero fazer a saudação a uma pessoa, dois pontos, e aí, logo na sequência, eu já posso, então, colocar um return, olha só, return, e eu posso utilizar aqui, por exemplo, as minhas f-strings para printar na tela, por exemplo, né, olá, vou dar uma saudação para a pessoa, olá, esse nome. Aí, como é uma variável, desse meu parâmetro, eu coloco aqui, então, entre as chaves. Vou fechar aqui as aspas, colocar também uma exclamação. E se eu rodar esse meu código aqui, veja só, vou rodar essa célula, veja que inicialmente ele não fez nada, né? Porque eu não chamei a função, eu simplesmente declarei aqui uma função e coloquei um retorno para ela, que no caso é olá, o nome aqui que eu tiver deste parâmetro. Então, o que eu posso fazer aqui nesse caso para me ter algum resultado na tela? Eu posso fazer a chamada da função, eu posso fazer assim, por exemplo, eu vou utilizar a funçãozinha print e eu vou chamar a função saudação, então vai ser assim, ó, saudação, e aí eu posso colocar aqui, ó, no parâmetro da chamada dessa função saudação, o nome de uma pessoa. Por exemplo, aqui eu vou colocar, né, o nome. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, Alan, tá certo? E a hora que eu rodar essa linha de código agora, veja só, eu vou ter, então, o resultado do meu retorno da função, que é Alan. Então, veja que eu printei na tela aqui a função saudação e passei um parâmetro, como sendo o meu nome, e como eu coloquei no parâmetro da função uma variável chamada nome, neste caso ele vai me retornar exatamente essa linha aqui, que é o meu
a minha saudação aqui que eu criei dentro dessa função, tá certo? Então, veja que essa linha aqui, ela foi opcional no caso, tá certo? Agora nós vamos criar um novo Markdown aqui novamente, vamos para o tópico 3 agora, vou criar aqui então meu tópico 3, hashtag 3 aqui no caso, ó. Então, agora eu posso ter também uma função sem parâmetro, olha só, função sem parâmetro. Vamos entender como que funciona uma função sem parâmetro aqui no caso. Então, a mesma coisa, eu vou colocar então a minha palavra reservada def, por exemplo, aqui eu vou colocar uma função chamada bom dia. E aqui um detalhe seguinte, pessoal, tem sempre que colocar a função, não posso colocar uma função dessa maneira aqui, ó. Eu quero colocar uma função, uma palavra, na verdade, né, composta, por exemplo, eu coloco separado aqui por um underline, por exemplo. E aí eu coloco, então, aqui agora, ó, abrir e fechar aqui o meu parênteses e vou colocar 2 pontos, tá certo? E aqui no caso eu já posso, então, por exemplo, né, dar um print de bom dia. Então, veja só, vou colocar aqui, então, essa minha função, faltou eu colocar aspas simples, e veja que agora eu posso, inclusive, ó, se eu rodar essa função, nada acontece, tá vendo? E se eu quero que apareça a mensagem, eu tenho que chamar a função, e para mim chamar a função, eu simplesmente coloco, então, o nome da função, que é bom dia. E veja só, não me retornou, porque faltou eu colocar aqui uma coisa aqui, ó, que é o parênteses, pessoal, não posso esquecer de colocar o parênteses. Então, veja que quando eu chamo a função aqui, ó, eu tenho que sempre colocar o parênteses. Então, neste caso aqui, veja só, eu fiz uma funçãozinha e não tem nenhum parâmetro aqui dentro desses parênteses, tá certo? Então, eu simplesmente posso fazer a utilização de uma função que a gente chama que é uma função sem parâmetros. Agora eu vou criar agora o nosso próximo tópico, que vai ser agora o tópico 4, tá certo? Onde nós vamos falar agora da função com retorno. Eu já até comentei ali, dei um spoiler anteriormente, mas vamos falar aqui um pouquinho, então, mais especificamente da função, então, com retorno. Tá certo? Então, aqui agora a mesma coisa, ó, eu vou criar, então, uma def, e eu vou colocar aqui, ó, o quadrado, por exemplo, para eu poder fazer o cálculo do quadrado de um número. Então, eu coloco assim, ó, quadrado, e eu vou chamar a minha função, o parâmetro da minha função como sendo o número, tá certo? Então, veja que agora eu tenho o nome da função, né, quadrado, e aí eu coloquei o parâmetro aqui, já que eu estou utilizando uma variável que vai ter um parâmetro, no caso, que vai ter um retorno, que é o quadrado de um número. Então, aqui agora eu posso, por exemplo, dar um return, aqui, ó, de número, e aí eu posso utilizar, né, asterisco, asterisco, é exatamente o operador de elevar um número ao quadrado, e aí eu coloco, então, 2. Então, dessa maneira aqui, ó, eu estou retornando um número ao quadrado, tá certo? E aí, logo na sequência, ó, se eu quiser rodar esse código aqui novamente, ó, veja que ele não faz nada, tá certo? Porque eu fiz o que aqui, ó, pessoal? Simplesmente defini a função, mas eu não fiz a chamada da função. Então, e para mim fazer a chamada da função também, eu tenho que fazer o cálculo, né, do quadrado. Então, para isso eu vou criar uma variável chamada resultado, vai receber, por exemplo, ó, quadrado de um determinado número, por exemplo, o número 5 aqui, ó. E aqui sim, agora eu posso dar um print, resultado, e se eu rodar agora essa célula, veja que eu tenho então o quadrado do número 5, que é o 25. Se eu quiser mudar aqui, ó, posso colocar, por exemplo, o 9, né? Rodando aqui, então eu tenho que o quadrado de 9 é exatamente 81. Então eu tenho agora, então, a situação de uma função
com retorno, tá certo? Então, eu fiz aqui, inicialmente, a operação, utilizei nessa linha aqui o cálculo, tá certo? Coloquei o nome da função e o parâmetro com retorno que eu quero receber, que é exatamente o resultado do quadrado deste número que eu inseri. Então, por isso que a gente chama que é a utilização de uma função com retorno. Agora eu vou criar, né, o nosso próximo tópico, que vai ser o tópico 5, tá certo? Onde nós vamos falar agora de uma função, né, com a utilização aqui, ó, parâmetro, opa, parâmetro com valor padrão. Vamos entender aqui como que funciona a utilização de uma função utilizando aí esse parâmetro com valor padrão. Eu posso, por exemplo, aqui, ó, da mesma forma que eu venho fazendo, então, chamar a minha palavra reservada def, e aí eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome da minha função, que vai ser saudação, por exemplo, novamente, ó, saudação, e aí eu vou colocar aqui assim, ó, dentro, vou passar como um parâmetro, aqui, ó, a seguinte situação, eu vou colocar o nome de uma variável, e essa variável nome, por exemplo, ela vai receber, por exemplo, um nome qualquer, como sendo, por exemplo, aqui, ó, visitante. Então, eu fiz isso daqui, ó, agora eu posso dar um return, ó, return, e eu escrevo aqui utilizando as minhas f-strings, olha só, opa, vou colocar a mesma ideia que a gente fez inicialmente, olá, eu coloco então, como eu passei ali no parâmetro a variável chamada nome, eu vou colocar aqui também nome dentro da chave. Vou fechar aqui essa chave e colocar também a exclamação como a gente fez anteriormente. E agora eu coloco aspas final, e depois eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Vou dar um print, por exemplo, de duas maneiras. Eu vou fazer inicialmente aqui ó, o print utilizando somente a função saudação. Eu vou colocar assim, ó, saudação, tá certo? E depois eu vou utilizar também aqui ó, um print saudação, só que ao invés de não colocar nenhum parâmetro, como eu fiz aqui nessa linha de cima, eu vou colocar aqui, por exemplo, um nome. Por exemplo, aqui, ó, Maria. Certo? Então, vamos ver o que acontece quando eu faço a utilização dessa maneira aqui. Ou seja, eu coloquei no print saudação sem nenhum argumento, tá certo? E eu coloquei o nome da função aqui com o nome de uma determinada pessoa. Então, eu vou rodar isso aqui, ó, vamos ver qual que sai aqui. Ó. Então, veja que na linha de cima, ele vai me retornar olá, visitante, ou seja, eu não passei nenhum parâmetro aqui no caso, né? Então, ele vai me retornar o quê? O parâmetro, o valor padrão. E o valor padrão que nós temos aqui no caso é visitante, tá certo? Só que no segundo caso que eu coloquei a saudação e passei parâmetro como um nome de uma pessoa, por exemplo, Maria. Então, neste caso aqui, ó, vou até colocar uma linha de comentário aqui com uma hashtag, ó. Ele usa, nesse caso, usa valor padrão, tá certo? E neste caso aqui, ele usa, vou colocar assim, ó, ele usa o valor informado, tá certo? Então, aí, vou dar aqui novamente, ó, eu tenho essas duas situações que é a ideia de fazer a utilização do que a gente chama de parâmetro com valor padrão, tá certo? Eu espero que tenha ficado claro aqui essa diferença, né, de utilização aqui com a função utilizando esse parâmetro com valor padrão. Agora nós vamos para o próximo tópico. Vou colocar aqui, então, uma linguagem Markdown. E aí eu vou colocar aqui, então, uma hashtag. Nosso próximo tópico é o tópico 6, tá certo? Onde nós agora iremos falar sobre
a função, por exemplo, com múltiplos parâmetros. Olha só, parâmetros. Aqui no caso. Então, tá aqui funções com múltiplos parâmetros. Posso rodar essa linha de código aqui e vamos entender como que funciona. Então, a mesma ideia, colocar o nome da palavra reservada def. Aí eu posso, por exemplo, aqui, ó, colocar, no caso, né, uma função da seguinte maneira aqui, assim, ó, fazer o cálculo da soma de dois valores. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar o nome da função soma, e aí eu vou passar dois parâmetros, no caso, A, vírgula B, tá certo? Então, agora eu tenho não só um parâmetro, eu tenho mais de um parâmetro, no caso aqui, A e B. Falta eu colocar aqui dois pontos, não posso esquecer dos dois pontos, tá certo, pessoal? E depois eu vou colocar um return, e vou colocar aqui depois exatamente a operação da aritmética aqui, que vai ser então A mais B. E aí, na sequência, eu vou dar um print agora, ó, print, chamando a função soma, passando, por exemplo, como parâmetros os valores 2,7, por exemplo. Então, veja que agora eu posso rodar esse meu trecho de código aqui, ó, essa minha célula. Ele deu um erro porque faltou aqui, né, mais um parênteses, certo, pessoal? Então, olha só, rodando aqui, então eu tenho que 2,7 ele me retorna, então, o valor igual a 9, tá certo? Então, se eu mudar aqui, por exemplo, esses parâmetros aqui de 3 para 7, por exemplo, ó, tá lá, eu tenho retorno de 10. Então, eu posso ter essa situação de uma função com múltiplos parâmetros, ou seja, com mais de um parâmetro, como a gente tinha visto até então, tá certo? Agora nós vamos para o próximo tópico, pessoal, onde nós iremos falar agora das funções com a utilização de argumentos arbitrários. Então, vou colocar aqui, ó, funções, argumentos arbitrários, certo? Deixa eu colocar aqui o número, né? Depois do 6 agora vem o tópico 7. Vamos entender isso daqui? Eu vou criar, por exemplo, aqui, ó, uma def de somar tudo, vai ser o nome dessa função, tá certo? E aí eu vou colocar aqui como parâmetros essa situação aqui, ó, asterístico, números, tá? Depois eu vou comentar por que a gente utiliza esse asterístico aqui no caso, tá certo? E aí eu vou colocar aqui assim no caso, então, ó, o return, então, sum, eu vou utilizar essa funçãozinha de somar todos os números, então eu vou colocar aqui, então, a variável que é números, tá certo? E depois, na sequência, eu já posso, então, dar um print e fazer a utilização aqui da chamada da função, somar tudo, e passar como parâmetros os valores 1, colocar aqui alguns valores aleatórios, de 1 a 5, 3, 4 e, por fim, aqui 5, tá certo? Então, eu faço a utilização deste asterisco aqui na frente, com a ideia de utilização dos args, ou qargs, né, que a gente chama lá, a gente vai ver um pouquinho mais à frente o porquê da utilização desse asterisco aqui, tá certo? Quando eu quero fazer a soma de vários valores aqui dentro deste argumento aqui que eu passo quando eu faço a chamada da função. Então, vou rodar isso daqui, ó, veja que está lá, então, a soma de todos os números. Então, eu posso fazer aqui a utilização do que a gente chama de funções com argumentos
arbitrários, tá certo? Então, esse asterisco aqui vem da ideia de utilização de teorias de args, keywords, que a gente vai ver um pouco mais à frente aí no curso, tá certo? Então, quando eu tenho que fazer a soma de vários números, eu faço a utilização sempre deste asterisco aqui no caso, tá certo? E, para finalizar agora, nós vamos para o nosso próximo tópico aqui, ó, vou colocar como Markdown novamente. Eu tenho aqui, então, agora o nosso 8º e último tópico, onde eu quero falar sobre as funções, a função anônima, na verdade, que nós temos, tá certo? E aí a gente faz a utilização da função conhecida como função lambda, certo? Também conhecida como função anônima, certo? Então, vamos ver como que funciona aqui a função anônima. Eu simplesmente posso fazer ela da seguinte maneira aqui, ó. Vou fazer a utilização de uma declaração de uma variável chamada dobro, para a gente fazer o cálculo do dobro de um número. Aí vai receber aqui, no caso, a função lambda. Então, lambda é uma palavra reservada, como você viu aí, ela ficou numa coloração diferente, tá certo? E aí, logo na sequência, eu passo aqui os parâmetros, onde eu vou ter, por exemplo, aqui, ó, x, 2 pontos, e aí eu posso fazer, por exemplo, aqui, ó, x, eu quero o dobro, eu coloco, por exemplo, x elevado ao quadrado, x vezes o quadrado, vezes 2, no caso, tá certo? Então, aqui agora eu já posso, então, dar um print e fazer a utilização aqui, ó, de dobro, por exemplo, né, do valor 4, por exemplo, e se eu rodar isso daqui, veja que o dobro de 4 é exatamente 8. Vou colocar aqui 100, por exemplo, ó. O dobro de 100 é 200. Se eu quisesse fazer a soma, por exemplo, ó, eu iria fazer da seguinte maneira, ó, lambda, aí eu passo os argumentos aqui A e B, 2 pontos, tá certo? E aí depois eu posso, por exemplo, fazer aqui a colocação dos valores, por exemplo, aqui, ó, 2, não, gente, desculpa, seria A mais B, a operação, é verdade, né? E depois, sim, eu passo print, vou chamar a minha função, no caso aqui a função anônima, que é soma, e aí eu passo agora sim, neste caso os parâmetros, por exemplo, 2,5, e olha só, se eu rodar isso daqui, ele deu um erro, vamos ver o que aconteceu aqui. Faltou aqui também parênteses, pessoal. Então, veja lá, tá aqui a minha função anônima soma, né? Que no caso retornou tendo os parâmetros 2 e 5 aqui no caso, como sendo o 7, tá certo? Então, dessa maneira, pessoal, nós conseguimos aí finalizar essa parte teórica, que vai ser a primeira parte, tá certo? Sobre a utilização de funções que nós temos aí disponível da linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês aí um pouco da teoria sobre a parte das funções que nós temos aí disponível da linguagem, tá certo? Eu espero que vocês possam aproveitar bastante. Falamos aí da sintaxe básica, da utilização de funções, utilização de funções simples, utilização de funções com parâmetro, sem parâmetro, funções com retorno, utilização de parâmetro com retorno padrão. Falamos também sobre a função lambda, tá certo? E a gente vê pouco aí na literatura, mas é bem interessante. Quando utilizamos funções mais complexas, talvez não seja tão intuitiva a utilização dessa função. Eu espero que vocês possam utilizar aí para situações mais simples do dia a dia, tá certo? Vou pedir o de sempre que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Nos vemos aí no próximo vídeo.
Até mais.